Meditações de Marco Aurélio, Imperador de Roma. Livro 11, parte 1. As propriedades de uma alma racional são estas. Pode contemplar-se, analisar-se, fazer dela o que quiser. Aproveitar ela própria o fruto que tem dentro de si, enquanto que o fruto produzido pelas árvores, como o seu correspondente produzido pelos animais, é aproveitado por outros. E ter sempre o seu trabalho completo, qualquer que seja a altura em que a nossa vida atinja o seu limite fixado. Porque, diferentemente da dança ou das peças de teatro e outras coisas do gênero, que, se são repentinamente interrompidas, o espetáculo como um todo fica incompleto, a alma, independentemente do estágio em que é arrestada, tem a sua tarefa completada para sua própria satisfação e pode dizer: estou na posse plena de mim própria. Além disso, ela pode abarcar todo o universo à sua vontade, tanto a estrutura como o vazio à sua volta, e pode alcançar a eternidade, abraçando e abrangendo as grandes renovações cíclicas da criação, e assim perceber que as futuras gerações não terão nada de novo para testemunhar, da mesma maneira que os nossos antepassados não contemplam nada mais do que nós hoje. Mas, se um homem atinge os 40 anos e compreende alguma coisa, já viu virtualmente, graças às suas semelhanças, todos os acontecimentos possíveis, passados e futuros. Finalmente, as qualidades da alma racional incluem o amor pelo semelhante, a verdade, a modéstia e o respeito por si próprio, antes de tudo o mais. E como este último é também uma das qualidades da lei, segue-se que o princípio da racionalidade é o mesmo que o princípio da justiça. Tu podes tornar-te muito rapidamente indiferente às seduções da música ou da dança ou de demonstrações atléticas, se descompuseres a melodia nas suas diferentes notas e te interrogares sobre cada uma por sua vez. É a esta que eu não consigo resistir? Hesitarás em confessá-lo, mas o mesmo em relação a cada movimento ou atitude dos dançarinos e dos atletas. Em suma, salvo no caso da virtude e suas implicações, lembra-te sempre de te dirigires diretamente às partes e, dissecando-as, consegues o teu desencantamento. E agora, transporta este método para a vida, tomada como um todo. Feliz da alma que, em qualquer altura que chegue a hora de se separar do corpo, esteja também pronta para encarar a extinção, a dispersão ou a sobrevivência. Tal preparação, contudo, tem de ser o resultado da sua própria decisão. Uma decisão
não instigada por mera contumácia, como acontece com os cristãos, mas formada com ponderação e seriedade. E se tiver de ser convincente para os outros, sem grandiloquência. Pratiquei uma ação altruísta? Muito bem, já tive minha recompensa. Tem sempre presente este pensamento e continua. Qual é o teu mistério? A bondade? Mas como é que vais nele ter sucesso se não tiveres a capacidade de um filósofo para penetrar na natureza do universo e na constituição particular do homem? O teatro, na sua primeira fase, tomou a forma de tragédia, que pela apresentação das vicissitudes da vida nos recorda como as coisas desse tipo podem acontecer naturalmente e que, como elas, no palco nos levam ao prazer, não temos o direito de ficar magoados pela sua ocorrência no palco mais vasto da realidade. Porque nestas peças mostram-nos que, embora os atos tenham de ser inevitáveis consequências, os homens conseguem suportá-las, apesar do angustiado citeron que sai de suas bocas. Além disso, há úteis expressões que se encontram aqui e ali nos escritores de tragédias. Por exemplo, se o céu não cuida de mim e dos meus filhos, deve haver uma boa razão para isso. Ou ainda, não atormenteis o espírito por causa do curso das coisas. Ou, como as espigas de milho, as vidas dos homens são ceifadas e muitas outras deste tipo. Depois da tragédia, veio a comédia antiga, com uma língua implacável, como a de um mestre-escola, mas ministrando com a sua grande franqueza, que até certo ponto foi adotada por Diógenes, com a mesma finalidade, uma censura geral ao orgulho. Mas repara mais tarde nos objetivos da comédia média e finalmente na comédia nova, que pouco depois havia de entrar em decadência, transformando-se no mero artificialismo do mimo. Certamente que mesmo estes escritores tardios têm algumas coisas boas a dizer, como sabemos, mas a que é que monta todo o alcance e intenção de toda a sua produção poética e teatral? Manifestamente, nenhuma condição de vida podia ser tão adequada à prática da filosofia como esta em que o acaso te encontra hoje. Um ramo arrancado de outro ramo adjacente fica necessariamente arrancado da árvore. Da mesma maneira, um homem que foi separado dos seus semelhantes fica também separado de toda a comunidade. Mas enquanto que o ramo é podado por outras mãos, o homem, com seus sentimentos de ódio e aversão, provoca o seu próprio afastamento do seu semelhante e não vê que, ao mesmo tempo, cortou a sua relação com toda a estrutura da sociedade. Todavia, está no nosso poder, graças a Zeus, o autor de toda a fraternidade, recuar e unirmos-nos de novo com o nosso semelhante, desempenhando assim, uma vez mais, o nosso papel na integração do todo. Mas se estes atos de secessão se repetirem com frequência, dificultam ao não conformista a consecução desta reunião e restituição. Um ramo que foi parceiro do crescimento da árvore desde o início e que nunca deixou de partilhar a sua vida,
É uma coisa diferente de um que nunca voltou a enxertar-se depois de arrancado. Como dizem os jardineiros, é da mesma árvore, mas não da mesma mente. Embora os homens possam impedir-te de seguir os caminhos da razão, nunca conseguirão desviar-te dos atos sãos. Mas assegura-te de que eles também não consigam destruir os teus sentimentos de caridade em relação a eles. Deves defender ambas as posições de igual maneira, firmeza na decisão e ação, e ao mesmo tempo, gentileza para com aqueles que tentam criar-te obstáculos ou molestar-te de qualquer outra maneira. Ceder à irritação seria fraqueza igual à do abandono do teu curso de ação e ser forçado à rendição. Em ambos os casos, o posto do dever fica deserto. Num, por falta de coragem, e no outro, pelo afastamento de homens que são teus irmãos e amigos naturais. Qualquer forma da natureza supera a arte, porque toda a arte não é mais do que a imitação da natureza. Assim sendo, aquela natureza suprema que é mais perfeita e abrangente do que qualquer outra não pode deixar de ser preeminente no ofício do artista. E mais ainda, só com o olhar em qualquer coisa superior, a arte produz as suas obras inferiores. E isto é também o que a natureza faz. Aqui encontramos então as origens da justiça, porque todas as outras virtudes dependem disto. Nunca podemos conseguir verdadeira justiça enquanto nos dedicamos a coisas de menor valor e nos contentamos em continuar crédulos, obstinados e inconstantes. Talvez as coisas que tu te atormentas e exasperas para perseguir ou evitar não venham até ti, mas que sejas tu a ir ter com elas. Refreia os juízos que fazes delas. Elas, pela sua parte, não se moverão, e assim tu não serás visto a persegui-las ou a evitá-las. A alma atinge a sua forma perfeitamente redonda quando não se está a esforçar por qualquer coisa, nem a recolher-se em si própria, nem a disseminar-se em bocados, nem ainda a mergulhar em colapso, mas banhada numa radiação que lhe revele o mundo e ela própria nas tuas verdadeiras cores. Se alguém escarnece de mim, isso só a ele dirá respeito. A mim competirá assegurar que nada do que faça ou diga seja motivo de escárnio. Talvez ele me odeie? Uma vez mais, problema dele. O meu é manter relações de amizade e caridade com todos os homens, pronto a mostrar a esse mesmo homem onde é que ele errou e fazê-lo sem recriminações ou manifesta indulgência. Mas, supondo que as suas palavras não foram mero palavreado, franca e generosamente, como o fósseis de outrora. É este o espírito certo que um homem deve ter em si. Nunca deve ser visto pelos deuses no ato de alimentar um rancor
ou de fazer dos seus sofrimentos uma ofensa. Que mal te pode atingir se seguires as leis do teu ser e aceitares, momento a momento, tudo o que a grande natureza considera oportuno, como um verdadeiro homem que se esforça por desenvolver por todos os meios o bem-estar do mundo? Eles desprezam-se e, todavia, adulam-se. Cada um deles era capaz de passar por cima do outro e, contudo, aninha-se e abaixa-se diante dele. Como a coisa soa insincera e vazia quando alguém diz: estou decidido a ser perfeitamente franco contigo. Ora, homem, o que é isso? A coisa não precisa de prólogo. Ela revela-se por si própria. Devia estar escrita na testa, devia estar espelhada no tom da voz, devia brilhar-te nos olhos, como um simples olhar da pessoa amada diz tudo ao amante. A sinceridade e a bondade devem ter o seu próprio odor, para que quem com isso depare fique logo a saber, mesmo contra a sua vontade. Uma franqueza simulada é um punhal escondido. A amizade fingida do lobo é a mais desprezível de todas e deve ser completamente repudiada. Um homem verdadeiramente bom e sincero e bem intencionado revela-o na expressão, e ninguém poderá deixar de o ver. A vida autêntica pode ser levada à perfeição por qualquer alma capaz de mostrar indiferença em relação às coisas que são, elas próprias, indiferentes. Isto pode ser conseguido dando cuidadosa atenção aos elementos que a compõem e depois a elas próprias. E tendo também sempre em mente que nenhuma delas é responsável pela opinião que delas formamos. Elas não vêm ter conosco, ficam estacionárias. Nós é que fazemos juízos acerca delas e depois as inscrevemos, por assim dizer, nos nossos espíritos. Isto apesar do fato de estar na nossa mão não inscrever absolutamente nada, ou pelo menos apagar prontamente qualquer coisa que se tenha inscrito inadvertidamente. Além disso, deves lembrar-te de que não haverá muito mais tempo para cuidar destes assuntos e que a nossa corrida em breve acabará. Não te aflijas, pois, se as coisas não correrem sempre ao teu gosto. Desde que estejam em consonância com a natureza, contenta-te com elas e não cries dificuldades. Se não estiverem, descobre então o que é que a tua própria natureza ordena e faz os possíveis por cumpri-lo, porque a procura do nosso próprio bem está sempre justificada. Pensa na origem de cada coisa, no que a compõe e naquilo em que se vai transformar, e naquilo que ela será depois da transformação e que não ficará minimamente pior. Quando ofendido, conselho primeiro: recorda a íntima relação entre mim e o resto da humanidade. Isto prevalece porque todos nós nascemos uns para os outros. Ou para apresentar outra razão, porque nasci para ser o seu guia, tal como o carneiro não castrado nasceu para guiar o rebanho, ou o touro, a manada,
Ou ainda, voltando aos primeiros princípios, porque o mundo, se não for um conjunto de simples átomos, tem que ser governado pela natureza. E, nesse caso, as espécies inferiores da criação têm de existir para as superiores, e as superiores têm de existir umas para as outras. Um segundo. Pensa nos seus caráteres, à mesa e na cama, e por aí adiante. E, em particular, nas pressões que as suas maneiras de pensar exercem sobre eles e na consequente autoconfiança com que eles agem. Um terceiro. Se o que eles estão a fazer está correto, não tens que te sentir magoado. Se não está, só pode ter sido sem intenção e inconscientemente. Porque, precisamente como nenhuma alma jamais viola a verdade voluntariamente, também ninguém nega voluntariamente a outrem o tratamento a que ele tem direito. Observa a sua indignação quando alguém os acusa de injustiça, ingratidão, mesquinhez ou qualquer outro mau comportamento para com os seus semelhantes. Um quarto. Tu próprio magoas de várias maneiras e não és diferente de todos os outros. Podes evitar certos erros, mas a tendência está lá. Mesmo que a cobardia ou a preocupação pela tua reputação ou outro motivo ignóbil te inibam de imitar as suas más ações. Um quinto. Tu não tens a certeza de que eles estejam a proceder mal, porque os motivos dos atos dos homens nem sempre são o que parecem. Há geralmente muito a aprender antes de se formular com segurança um juízo sobre o comportamento de outrem. Um sexto. Diz a ti mesmo, quando te sentires exasperado ou sem paciência nenhuma, que esta vida mortal não dura mais do que um momento. Não falta muito para que todos e cada um de nós sejamos postos em repouso. Um sétimo. Não são os atos destes homens que apenas dizem respeito à sua razão diretora, que são a fonte dos nossos aborrecimentos, mas a cor que nós próprios lhes atribuímos. Elimina isto, abandona todos os pensamentos sobre os seus ódios e a cólera desaparecerá imediatamente. Como proceder a tal apagamento? Refletindo que pelo menos tu ficas ileso, porque se não fosse verdade que só a desgraça moral é má, tu próprio serias culpado de inúmeros procedimentos condenáveis, roubo e todos os outros tipos de vilanias. Um oitavo. A nossa cólera e irritação são mais prejudiciais a nós próprios do que as coisas que as provocam. Um nono. A bondade é irresistível, se genuína e sem falsos sorrisos ou duplicidade. A mais rematada insolência não pode fazer nada se continuares persistentemente bom para com quem te ofendeu. Admoesta-o gentilmente quando se oferecer a oportunidade e no momento em que ele se prepare para dar livre curso à maldade, chama-o calmamente à razão, dizendo:
Não, meu filho, não foi para isto que fomos feitos. Eu não fico magoado, tu está a magoar-te a ti mesmo. Explica-lhe cortesmente e em termos gerais a razão por que isto é assim e como nem as abelhas e outros animais gregários se comportam como ele, mas não o faças com sarcasmo ou espírito recriminatório. Antes, com real afeto e sem rancor, não como um mestre-escola, nem para a admiração dos circunstantes, mas, mesmo na presença de outras pessoas, como se tu e ele estivessem a sós. Guarda estes 9 conselhos na memória, como outras tantas dádivas das musas. E enquanto ainda estás vivo, começa finalmente a ser um homem. Todavia, ao procurares defender-te contra a cólera em relação aos outros, não descures evitar a bajulação. Ambas são contra o bem-estar comum e ambas conduzem à maldade. Em momento de cólera, tem sempre presente a ideia de que a irritação não é sinal de virilidade e que há mais virilidade e também mais humanidade natural naquele que se mostra gentil e sereno, naquele que dá mostras de força e coragem e virilidade e não no seu semelhante encolerizado e insatisfeito. A cólera é tanto um sinal de fraqueza como a dor. Em ambos os casos, os homens recebem um ferimento e submetem-se à derrota. Em aditamento, toma isto, se quiseres, como uma 10ª dádiva, desta vez do próprio guia das musas. Esperar que os homens maus nunca façam coisas más é insensato, e esperar o impossível, tolerar as suas ofensas aos outros e não contar com nenhumas a ti próprio, é irracional e arbitrário. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!